Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 30 de novembro. Contas irregulares. Esse foi o julgamento do TCE em relação ao balanço da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde. Os detalhes você acompanha agora. O principal motivo que levou o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, a votar pela irregularidade das contas da Câmara de Lucas do Rio Verde foi o gasto registrado com publicidade no exercício de 2014, na ordem de quase R$ 538 mil. Além de afrontar o princípio da economicidade previsto na Constituição Federal, essas despesas consideradas antieconômicas ultrapassaram em 12,87% o valor previsto no orçamento pela Câmara para este fim. Razão determinante desta proposta de voto com juízo de mérito negativo é a irregularidade que consistiu em despesas liquidadas no valor superior a R$500 mil para gastos com publicidade, organização de eventos e campanhas relacionadas com saúde, assistência social e justiça, de forma absolutamente desarrazoada. Gastos com atividades como corte de cabelo, cursos e oficinas de reaproveitamento alimentar, enfim, despesas totalmente dissociadas da função legislativa. Ainda no balanço foi identificado que o Legislativo de Lucas do Rio Verde reestruturou o plano de cargos e carreiras dos servidores da Casa, mas ao fazer isso descumpriu as recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas em 2014 relacionadas ao assunto. É que eles preveem a concessão de uma gratificação mensal de 0 a 100% dos vencimentos dos efetivos e de 0 a 100% dos cargos comissionados, sem estabelecer nenhum critério. Apenas falam da dedicação dos servidores, pela dedicação. Agora, a dedicação é algo que todos precisam ter, o tempo todo. Diante dessas e outras falhas encontradas, o presidente do Legislativo Municipal, Ayrton Calai, foi multado em 71 UPFs e o balanço foi julgado como irregular por unanimidade com determinações. O TCE Notícias faz um breve intervalo, não saia daí. E se o seu dinheiro fosse aplicado conforme o planejado para melhorar a sua qualidade de vida e a estrutura de sua cidade? E se os funcionários públicos da sua cidade recebessem cursos e apoio tecnológico para modernizar a administração pública? Seria bom, não é? Pois saiba que isso já é possível e o Tribunal de Contas de Mato Grosso está junto com você. O planejamento estratégico do seu município reflete como sua cidade será no futuro. É um instrumento importante de política pública que impacta diretamente na sua vida e de sua família. O que será do seu bairro, quantidade de escolas, localização de postos de saúde, estradas, pontes, hospitais. Seja o que sua cidade precise, deve constar neste documento e deve refletir no orçamento da gestão. É por isso que o TCE Mato Grosso fornece gratuitamente ferramentas tecnológicas, softwares e orientação técnica para as equipes municipais e estaduais na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do planejamento estratégico. Isso é feito com a ajuda do GPE, um software desenvolvido pelo TCE que conquistou o selo internacional ISO 9001 por sua qualidade e eficiência. Com esta iniciativa, bilhões de recursos passam a ser geridos de forma planejada, com foco no interesse da sociedade e na melhoria da qualidade da gestão e dos serviços públicos.
Um planejamento estratégico bem feito e bem executado é garantia de uma cidade melhor para se viver. Compartilhando experiências positivas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso é um instrumento de cidadania. Acesse o site e conheça mais sobre o trabalho do TCE Mato Grosso. E já estamos de volta. Veja agora por que as contas de governo da Prefeitura de Juscimeira receberam o parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas. O processo é referente ao exercício de 2014, período em que a Prefeitura de Juscimeira estava sob a responsabilidade de Valdecir Colli. Durante a análise da documentação, o Tribunal de Contas do Estado encontrou 4 irregularidades. Citado, o responsável apresentou defesa. Elaborado o relatório de análise da defesa, a equipe técnica concluiu que foram mantidas todas as irregularidades inicialmente apontadas. O gestor reencaminhou o protocolo de defesa e, após análise, foram mantidas 2 impropriedades de natureza gravíssima, sendo elas suposto ultrapasso do gasto de limite com pessoal e ocorrência de déficit orçamentário. O Ministério Público de Contas opinou pelo parecer prévio contrário à aprovação e, diante disso, o município contou com defesa oral, ocasião em que o representante da gestão pediu o parecer prévio favorável à aprovação. Mas foi apresentado o relatório, a razão do que foi gasto com esses valores. E essa verba tem caráter indenizatório porque é repassado aos servidores da saúde do município para que eles se locomovam até as unidades de saúde que ficam no interior da cidade. Juscimeira tem 7 unidades de saúde fora da sede do domicílio do município. Então, como que a gente vai querer que esses servidores vão até essas localidades atender se a gente não der a eles o incentivo para o transporte? Durante a leitura do voto, o conselheiro relator Sérgio Ricardo fez algumas considerações. Discordo da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e entendo que os documentos apresentados pela defesa demonstram que esses valores foram efetivamente pagos pelo município a título de verbas de caráter indenizatório. Após a explanação, o relator fez recomendações ao Poder Executivo, que adote as providências para diminuir as despesas com o pessoal da Prefeitura e concluiu que as impropriedades apontadas pela equipe técnica foram por falta de repasse do governo e, assim, concluiu que Juscimeira cumpriu todos os limites constitucionais legais e emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo. O TCE Notícias fica por aqui. Para você, uma excelente semana e nos vemos amanhã com mais uma edição.